Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos, viva saudável, a hora é agora. Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja as manchetes do dia. O veto aos celulares nas escolas devolve o recreio às escolas no Brasil, como antigamente, e o rendimento em sala de aula volta a subir novamente. O ministro do Tribunal de Contas da União afirma que o governo terá que reajustar o orçamento para desbloquear o pé de meia. Donald Trump sugere que a Ucrânia pode ser russa antes da reunião entre o presidente Volodymyr Zelensky e Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Brasil tem leve queda na inflação na comparação anual em janeiro. STF determina o afastamento do deputado estadual Adolfo Menezes da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Serum diz que Coreia do Norte forneceu 200 peças de artilhamento de longo alcance à Rússia. Papa diz que Trump, deportação em massa, atenta contra a dignidade dos imigrantes. O BTM de hoje está começando agora. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas divulgou nesta terça-feira os dados da inflação de janeiro, com uma queda em relação ao ano passado. Os valores desaceleraram graças à queda nos preços associados à moradia, em especial no custo de energia. O Brasil registrou uma inflação de 4,56% na comparação anual em janeiro, uma leve queda em relação ao número anterior, de 4,83%. O valor aproxima o indicador da meta oficial, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A inflação desacelerou graças à queda nos preços associados à moradia, especialmente no custo da energia, que caiu 14,2% em relação ao mês anterior. No geral, os preços subiram 0,16% em relação a dezembro de 2024, o menor registro para janeiro em 30 anos. Apesar disso, a alimentação subiu 7,25% em relação a janeiro do ano passado, e os preços dos alimentos têm pesado na popularidade do presidente Lula, após um ano marcado por desastres ambientais em diversas regiões agrícolas. O governo sugeriu planos para conter o aumento, mas ainda não decidiu sobre nenhuma medida específica. O Brasil se aproxima da meta de inflação de 3% para 2025, com uma tolerância de 1,5%. Apesar dos bons números, o governo Lula enfrenta a desconfiança dos investidores devido à expansão dos gastos públicos. Agora, mudando completamente de assunto aqui no BTM, a gente agora vai falar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia ser russa algum dia. Isso justamente na semana em que está prevista uma reunião de seu vice-presidente J.D. Vance com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky. Horas depois, o Kremlin apoiou a fala do líder republicano. O grande volume de declarações do presidente americano Donald Trump não para de desencadear polêmica. O republicano sugeriu que a Ucrânia poderia ser russa algum dia, uma sugestão corroborada prontamente pelo Kremlin. A frase ocorre justamente na semana em que está prevista uma reunião de seu vice-presidente, J.D. Vance, com o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky. O magnata retornou à Casa Branca com a promessa de acabar rapidamente com o conflito entre Rússia e Ucrânia, que se aproxima do 3º aniversário, e criticando a enorme ajuda enviada a Kiev por seu antecessor Joe Biden. O discurso gera inquietação entre as autoridades ucranianas, que temem ser forçadas a aceitar uma proposta de paz desfavorável a seus interesses. Em uma entrevista ao canal conservador americano Fox News,
O presidente Trump chegou a mencionar a possibilidade de a ex-República Soviética cair nas mãos de Moscou. Eles podem fazer um acordo, eles podem não fazer um acordo, eles podem ser russos algum dia ou eles podem não ser russos algum dia. Trump também insistiu que os Estados Unidos devem recuperar a ajuda prestada a Kiev e sugeriu uma troca pelos recursos naturais do país, especialmente as terras raras. A fala do republicano foi apoiada pelo Kremlin, que afirmou nesta terça-feira que uma parte significativa da Ucrânia deseja ser russa. O Kremlin declarou que a situação na Ucrânia corresponde em grande medida às palavras do presidente Trump. Moscou lembrou ainda que uma parte significativa da Ucrânia quer ser russa e, na realidade, já é russa. Embora nos últimos meses tenha se mostrado mais aberto a negociar com Moscou, Zelensky insistiu na segunda-feira que qualquer acordo deve representar uma paz real e medidas de segurança efetivas para a Ucrânia. Agora vindo aqui para o Brasil, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o afastamento imediato do deputado estadual Adolfo Menezes da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. A decisão é liminar e cabe recurso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o afastamento imediato do deputado Adolfo Menezes da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. A decisão anunciada nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, é liminar e cabe recurso. A medida atende ao pedido do deputado Hilton Coelho, adversário de Menezes na eleição para presidente da Assembleia. Coelho apontou a inconstitucionalidade na eleição do parlamentar que seguiria para um terceiro mandato. O STF permite que presidentes de casas legislativas estaduais ou municipais sejam reeleitos apenas uma vez. A votação para presidente da Assembleia Legislativa da Bahia aconteceu no dia 3 de fevereiro em Salvador. Dos 62 votos válidos, Menezes recebeu 61 e Coelho apenas 1. Em análise, Gilmar Mendes afirmou que a segunda reeleição de Menezes ofende o entendimento estabelecido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A ADI aponta a impossibilidade de reeleição ilimitada ao mesmo cargo da mesa diretora. O mérito do caso ainda será julgado posteriormente pelo ministro do STF. A defesa de Menezes declarou que vai recorrer da decisão enquanto aguarda trâmite judicial. Vamos ver os próximos capítulos desse desenrolar, né? A Coreia do Norte forneceu 200 peças de artilharia de longo alcance à Rússia. A afirmação foi feita pela agência France Press por uma autoridade de alto escalão do Ministério da Defesa sul-coreano. Uma autoridade de alto escalão do Ministério da Defesa sul-coreano afirmou à agência France Press, sob condição de anonimato, que a Coreia do Norte forneceu 200 peças de artilharia de longo alcance à Rússia. Segundo o funcionário, Pyongyang também teria enviado a Moscou cerca de 11 mil soldados, mísseis e uma quantidade significativa de munições. E acrescentou que, no futuro, a Coreia do Norte poderia fornecer adicionalmente mais soldados, armas e munições. Seul, Kiev e Washington afirmaram que a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados para a Rússia no ano passado, com o objetivo de apoiar o Kremlin em sua guerra contra a Ucrânia. O exército ucraniano revelou que havia capturado ou matado vários soldados norte-coreanos em Kursk, uma região russa tomada por ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky divulgou imagens de interrogatórios de prisioneiros norte-coreanos capturados pelo exército ucraniano na frente de Kursk. Nem Moscou nem Pyongyang confirmaram a presença destes soldados. Mas os dois países assinaram um acordo que contém uma cláusula de defesa mútua. A imprensa estatal norte-coreana informou no domingo que o líder Kim Jong-un se comprometeu a apoiar a causa justa do exército e do povo russos para defender sua soberania, segurança e integridade territorial.
Agora a gente vai para uma pausinha rápida aqui no BTM e a seguir você vai ver aqui no nosso telejornal. O veto aos celulares devolve o recreio às escolas no Brasil, como antigamente, e o rendimento em sala de aula voltou a subir novamente. E também você vai ver o ministro do Tribunal de Contas da União afirma que o governo terá que reajustar o orçamento para desbloquear o pé de meia. Voltamos já, não sai daí. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos, viva saudável, a hora é agora. Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. BTM de volta aqui na TV Mundial, é sempre um prazer, é o que eu sempre digo, né? É sempre uma satisfação poder sua companhia aqui no horário do almoço. E agora vamos falar que após um ano sem celulares nas escolas do Rio de Janeiro, os alunos garantem que voltaram a brincar como antigamente. E as suas concentrações nas aulas melhorou ainda mais. Agora, como você já sabe, a medida está sendo adotada para todo o Brasil. No Rio de Janeiro, os estudantes já estão acostumados. Celular fica fora de sala de aula. Na entrada das escolas, desde o ano passado, os alunos colocam os aparelhos em caixas e seguem para as aulas, sem a interferência da tecnologia na palma da mão. E assim, teve resistência. Até hoje tem alguns que ainda escondem o celular na hora de entrar na escola para poder não entregar. De tanto que eles têm aquela necessidade de ficar com o aparelho na mão. Uma pesquisa feita com pais em 2024 pela empresa de estudos digitais Opinion Box e pela plataforma da indústria móvel Mobile Time mostrou que a maioria das crianças brasileiras teve o primeiro celular aos 10 anos de idade em média. Depois da dificuldade inicial, muitos estudantes agora valorizam a maior interação com os amigos. Foi difícil porque a gente vicia, né? Aí acaba que quando fica sem, gera uma certa abstinência, né? Porque vira um vício. E aí foi um pouco difícil, né? Mas depois que acostuma, passa. A gente interage mais, então fica mais fácil depois de um tempo. Antes, com o celular, ficava todo mundo no recreio, mexendo no celular e algumas pessoas brincando. E depois, agora fica todo mundo lá sentado, brincando, correndo. Agora, a medida foi adotada em todo o Brasil. A lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva proíbe os aparelhos em toda a educação básica, seja pública ou particular. Se é difícil para um adulto, imagina para uma criança. E o algoritmo, ele é feito para isso. Ele é feito para viciar, para fazer com que a criança não consiga, na hora da refeição, na hora de uma brincadeira, na hora da aula, tá prestando atenção de forma plena. E isso é muito prejudicial. Não faz nenhum sentido o professor tá tentando dar uma aula e tá a criança vendo um videozinho na rede social, tá num jogo de celular. O Brasil, que tem mais celulares do que habitantes, soma-se ao número crescente de nações que recorrem a este tipo de restrição para tirar os dispositivos das mãos de crianças e adolescentes, frequentemente hiperconectados. Segundo dados da Unesco do fim de 2024, 40% dos sistemas educacionais do mundo tinham algum tipo de restrição para o uso do celular, contra 30% no ano anterior. A continuidade do programa Pé de Meia, que paga R$ 2.000 por aluno de baixa renda do ensino médio, depende de o governo ajustar o orçamento em 2025. Isso quem disse, quem está dizendo não sou eu. Quem disse isso na última segunda-feira foi o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nerdes. Ele recebeu nesta segunda-feira, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Educação, Camilo Santana,
para discutir o bloqueio de quase metade dos recursos do programa para o ano de 2025. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, que a continuidade do programa PED-6 depende que o governo ajuste o orçamento em 2025. Nardes recebeu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana, para discutir o bloqueio de quase metade dos recursos do programa para este ano. Em declaração, o ministro acrescentou que está ouvindo representantes do governo e do Congresso para superar o impasse e manter o PED-6. No dia 19 de janeiro, Nardes bloqueou 6 bilhões de reais dos 13 bilhões previstos para o programa em 2025. Segundo Nardes, o tema precisa passar pelo Congresso Nacional e ser regularizado em 2026. O ministro afirmou ainda que o mérito deve ser analisado na quarta-feira, dia 12. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter levado uma série de considerações a Nardes e defendido a legalidade do sistema de financiamento do PED-6. Mudando aqui de assunto, saindo da educação e agora internacionalmente, porque o Papa Francisco classificou as deportações de migrantes irregulares realizadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma importante crise que atenta contra a dignidade das pessoas. Em uma carta dirigida aos arcebispos dos Estados Unidos e publicada pelo Vaticano, o Papa Francisco criticou a política migratória do presidente americano Donald Trump. O Santo Padre classificou nesta terça-feira as deportações de imigrantes irregulares realizadas pelo republicano como uma importante crise que atenta contra a dignidade das pessoas. O argentino de 88 anos defendeu repetidamente os direitos dos migrantes durante seus 10 anos à frente da Igreja Católica, pedindo aos líderes mundiais que sejam mais acolhedores com aqueles que fogem da pobreza ou da violência. Francisco ainda interveio para que não haja concessões às narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário aos migrantes e refugiados. No documento, o Papa reconhece o direito de uma nação de se defender e manter suas comunidades seguras daqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estavam no país ou antes de chegarem. Mas alerta que a deportação de pessoas que em muitos casos deixaram sua própria terra por motivos de pobreza extrema, insegurança e exploração atenta contra a dignidade de famílias inteiras, deixando essas pessoas em um estado de especial vulnerabilidade e falta de proteção. Um curioso museu na capital croata ofereceu um passeio pela história do humor e incentiva seus visitantes a rirem. Isso mesmo, rirem para se desintoxicar da negatividade dos tempos modernos. Você já pode ter escutado as expressões rir para desopilar o fígado ou rir para não surtar. E é exatamente nessa linha, com a intenção de causar bem-estar, que o Haha House, ou Museu do Riso, foi inaugurado em janeiro no centro de Zagreb, na Croácia. O local despertou grande interesse, atraindo visitantes de todas as idades. No fim da pandemia, todos ficaram bastante alienados, estavam um pouco deprimidos. No geral, ficaram energicamente alheios e tristes de certa forma. Sentia a necessidade de espalhar alegria para que as pessoas se elevassem e se tornassem mais felizes e alegres. Na entrada do museu, os visitantes iniciam o passeio apertando um botão. O interruptor ativa uma fumaça branca que desinfeta as pessoas da negatividade. A visita continua através de uma lavadora gigante que leva por um tobogã a uma piscina de bolas brancas. É aí que começa a viagem. Aqui estamos realmente encorajando a criança interior, a alegria interior. Estamos encorajando-a a sair e as pessoas a se recuperarem novamente. O museu de 450 metros quadrados apresenta 8 áreas interativas. Em uma delas, um aparelho de karaokê distorce as vozes. Em outra, a Arena Sumô, é possível lutar em trajes de pelúcia.
Há também um gabinete com diferentes fantasias e um coro de galinhas de borracha, que cacarejam alegremente ao som de sucessos como Dancing Queen, do ABBA. Hoje em dia somos bombardeados com notícias tão ruins. Os tempos não são bons e todo tipo de coisa está acontecendo. Quando você vem aqui, é como entrar na infância, como se você estivesse aliviado de todos os seus problemas. Você sai feliz. Você não precisa pagar um psicólogo se vier aqui com mais frequência. A exposição inclui uma seção mais séria, na qual o visitante é imerso na história do humor. A linha do tempo abrange épocas antigas e era moderna em formatos como teatro, cinema e internet. Também explica os diferentes estilos de humor, do trocadilho ao ácido. O humor é um mecanismo de defesa que, de certa forma, mantém uma pessoa sólida, forte, pronta para resolver problemas que vão surgir. É preciso rir, é um remédio para a alma. O Museu do Riso mantém parcerias com escolas e espera fazer o mesmo com casas de repouso e o Hospital Psiquiátrico de Zagreb, que manifestou interesse. Especialistas concordam que o otimismo e o riso são essenciais para a saúde emocional e física das pessoas. Ou seja, realmente um santo remédio. Que legal esse museu, né? Queriam aqui no Brasil, né? E olha, o BTM vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência de sempre, que eu posso contar com você, né? Para rever nossas reportagens, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página no Instagram, @tvmundialufc. A gente vai encerrar com essas imagens belíssimas que você está vendo aí, de Fortaleza vista de cima. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento de Cuecos, viva saudável, a hora é agora. Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor.